que é frete? Né? Vamos lá. Frete. Tá meio clarinha a caneta? Na verdade tá fraca, né? Galera, frete é uma relação que existe comercial remunerada para definir transporte de carga. Isso vai valer para qualquer tipo de movimentação que acontecer. E aí pode ser para qualquer modal. Pode ser aéreo, pode ser marítimo, pode ser duto viário, não importa. A questão é a seguinte, quando rola o frete, quando rola a negociação comercial de um frete, é uma operação, uma transação ali remunerada para o transporte de carga, beleza? Tranquilo, primeiro ponto, tá? E aí a gente pensa em tipos de frete, tá? E quando a gente pensa em tipos de frete, e você vai ver que isso é bem comum no mercado, nós vamos ter dois tipos, tá? Dois principais tipos, que eu vou colocar aqui para você como se fosse uma linha do tempo. Na realidade, vou até colocar de outra cor aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Imagina aqui, ó, galera, ponto A e ponto B. A gente tem o frete CIF e o frete FOB, tá? Então aqui, ó, CIF e FOB. Ah, Danilo, o que significa? O frete CIF é quando o cliente, certo? Porque pensa comigo, pessoal, quando a gente fala cliente dá uma confundida. E até na aula anterior eu falei sobre cliente e fornecedor e quando que a gente está em qual posição. O cliente é da mesma maneira. Tem hora que ele está na posição de cliente, tem hora que ele está na posição de fornecedor, tá? Por que eu estou falando isso? Pensa que o cliente solicita uma demanda, né? Vamos lá. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. O cliente, ele solicita uma demanda para a transportadora, certo? A transportadora recebe essa demanda, recebe essa demanda e ela aceita ou não a demanda, independente aqui. O que acontece aqui na transação comercial entre o cliente e a transportadora, pessoal? A transportadora, eu já falei algumas vezes, ela é uma prestadora de serviço. Ela vende o quê? Ela vende frete, tá? Ponto final. Só que antes disso, ela faz uma solicitação aqui do que a gente chama de frete, porque ela também tem uma demanda, tá? E a demanda dela tá aqui, ó. Entendeu? Então, assim, a demanda do cliente, ela parte para o cliente dela, ok? Para não complicar, vamos falar assim, a demanda do embarcador parte para o cliente dela. E aí tem uma relação aqui que acontece que é o seguinte, imagina que você está na posição de cliente e você vai fazer uma venda, tá? E aí você vendeu determinado produto, aí o seu cliente fala assim, não, tá tranquilo. Você fala assim, eu vou te entregar esse produto que você acabou de comprar. Aí o cliente fala, não precisa, eu vou mandar o meu caminhão aí buscar. A partir do momento que quando você vende uma mercadoria e o seu cliente vai buscar na sua casa, né, na sua empresa, existiu um tipo de frete que a gente chama de FOB. Por quê? É por conta do cliente. Eu vendo a mercadoria e o cliente vem retirar no local. Agora, quando eu vendo a mercadoria e eu entrego a mercadoria, eu estou indo... Aliás, aí é um frete CIF, tá? Um exemplo rápido aqui. Eu trabalhei muitos anos numa indústria, que é a Nadir Figueiredo, é uma indústria de vidro, de utilidade doméstica. O carro-chefe, né, o mais conhecido é o copo americano, né? Então, imagina que a gente tem uma carreta, né, para entregar de copo americano saindo de São Paulo para Recife, lá em Pernambuco. Quando a Nadir Figueiredo faz a venda para o cliente lá em Recife, o que ela faz? Ela vende uma carreta cheinha de copo americano, uma carreta de copo americano dá em torno de 8.000 caixas dentro da carreta. E quando é fechado esse pedido, né, o comercial da Nadir, né, o vendedor fala assim, ô cliente, eu vou mandar com frete CIF, porque eu vou mandar com uma transportadora nossa que entregar para você em Recife, combinado? E aí já tem isso incluso no pedido, porque o frete é parte fundamental ali da composição de frete da composição de custo de qualquer mercadoria, tá? Então nesse momento está acontecendo o quê? Uma relação de frete CIF, tá? Agora, ao contrário, se por acaso na hora de fazer o pedido o cliente olhar e falar assim, não, eu vou retirar porque eu tenho um caminhão subindo aqui para Recife, então eu vou retirar a mercadoria aí em Suzano, que é onde fica a Nadir Figueiredo, em São Paulo,
para trazer aqui pra gente. Fica tranquilo, não precisa me entregar. Eu vou até você e retiro. Caracterizou? Frete FOB. E galera, simples assim, é isso, tá? Sem tirar e nem pôr. Mais uma vez, a importância da gente entender como que é flutuante nessa questão de cliente e fornecedor, beleza? Então, quando a gente estiver falando desse topinho aqui com o cliente, ele vai pedir a demanda para você. Geralmente não, tá? O que é importante entender aqui é que a partir do momento que tem uma relação comercial entre cliente e transportadora, independente se é CIF ou FOB ou frete, não importa. O importante é quem vai pagar o frete. E é ali que ocorre a relação comercial. Ponto, tá, pessoal? Então, acabou. Beleza? Então, fechado. A gente já sabe o que é frete. A gente já sabe o que é CIF e FOB. E eu quero dividir com vocês aqui uma outra situação que acontece, deixa eu até reforçar aqui, que é a seguinte, ó. Melhor, né? Tem uma outra situação que acontece, pessoal, que é outros dois tipos de frete. Só que daí quando eu falo dois tipos de frete, eu tô falando de dois tipos de frete que são operacionais, tá? Vou até mudar aqui. Ó, vamos lá. Ó, dois tipos de frete e operação. Primeiro tipo de frete, o que você imagina? A gente está falando aqui, lembra do mesmo conceito. Vamos falar do mesmo exemplo. Eu estou mandando uma mercadoria daqui de São Paulo lá para Recife, Pernambuco. Pessoal, eu posso mandar essa mercadoria dedicada, que é o que a gente chama de lotação. Que o sentido já diz, né? É uma carga lotada, pelo menos em regra para ser lotada. Ou eu posso mandar ela numa outra modalidade, que é uma modalidade que a gente chama de fracionada. Tá? Então, frete lotação e frete fracionado são os dois principais, na verdade são os dois tipos de meio de transporte que a gente pode utilizar dentro do TRC. Quando a gente fala de um frete lotação, a gente também pode falar que é um frete de carga fechada, carga dedicada, porque galera, é importante destacar que quando a gente está falando isso, a gente está falando que esse frete ele vai de ponto A para ponto B, tá? Ele sai. Vamos supor que ele saiu de São Paulo, ele carregou um carro, independente do tipo de veículo, tá? Ele carregou um carro, foi lacrado esse veículo, ele vai descarregar no destino dele. Não tem parada, não tem movimentação de carga, não tem nada, beleza? De forma bem direta. Isso é o frete de lotação, frete dedicado, frete fechado. O segundo tipo de frete, no caso de perfil, né, de tipo, a gente está falando do fracionado. Por quê, galera? Imagina que a gente tem um pedido lá para Recife, Pernambuco, né? Continuando na mesma linha. Só que eu preciso mandar somente 10 caixas. Imagina se eu for mandar 10 caixas no exemplo de copo americano lá para Recife e pagar uma Fiorino que seja, né? Quanto que vai custar esse frete? Independente. O valor de 10 caixas de copo americano, vamos supor que seja ali R$300. Tô chutando aqui, tá? Imagina quanto que um motorista e um veículo vai gastar de combustível, vai ter a mão de obra dele ali inclusa, refeição, depreciação do veículo, pneu, entra tudo. Quanto que vai custar um frete desse? Meu, vai custar alguns milhares ali, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não sei, tá? O ponto é, quando acontece esse tipo de necessidade, o que a gente manda como um fracionado. E aqui tem um ponto interessante, porque o fracionado permite o quê? Ou são vários pedidos de vários clientes fracionados, tá? Então, pensando em um cliente só, né? Vamos falar de um embarcador. Tá? A gente tem um embarcador aqui. Esse embarcador, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 clientes diferentes, tá? E 5 clientes pedem cada um 10 caixas. Vezes 5, a gente tem 50 caixas, tá? Já vai aumentando.
Então, o que acontece? Essa fração ela é acumulada dentro do veículo com vários CNPJs diferentes de entrega e compõe uma carga. Na maior parte das vezes, principalmente para longa distância, o que acontece? As transportadoras que atuam com o frete fracionado, elas são bem especializadas em determinadas regiões. Ou seja, a transportadora que atende o Nordeste, ela vai atender geralmente alguns estados específicos do Nordeste. Vamos supor que eu só atenda Pernambuco lá para aqueles lados. Então, eu vou pegar, vou colocar todos os clientes que têm pedidos em aberto desse embarcador, vamos chamar ele de um embarcador 1, tá? Vou carregar esse material em São Paulo, vou levar para o meu centro de distribuição, para o meu galpão, onde eu vou fazer o que a gente chama de cross-docking, a movimentação da carga ali, separação, dividir ali por localidade e vou colocar aquela carga bonitinha ali de acordo com a cidade, com o endereço final de origem dela, aliás, de destino. Depois, como transportadora, eu vou pegar o meu segundo cliente, que é embarcador, tá? E vou fazer o quê? Esse cliente, ele tem 1, 2, 3... diferente, mesmo esquema, cada um com 10 caixinhas, logo são 30 caixas. Aqui a gente já tem um total de 80 caixas, tá? Eu tô viajando aqui nas quantidades, pessoal, mas o objetivo aqui sempre é lotar um veículo com a maior capacidade possível para transferência, tá? E aí vamos supor que isso fosse aumentando, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos clientes, até chegar ao ponto, que daí eu vou explicar aqui para vocês até já, que você consegue completar uma carreta, ou seja, você carrega 25 toneladas de mercadoria em uma carreta, em muitas vezes, ou a quantidade máxima de pallets que cabe naquela carreta, um exemplo, 48 pallets, divididos em mais de 10, 15, 20, 30 CNPJs de entregas diferentes. E quando eu falo CNPJs de entrega, mais uma vez, no exemplo anterior, né? São entregas nos clientes dos nossos clientes, tá? Então, se o cliente estiver pagando, é um frete CIF. Isso tudo é acumulado, né? Dividido dentro de uma mesma carga, fracionando para que dê um valor agregado ali suficiente para pagar aquela transferência. E aí, chegando no local de destino, acontece uma divisão, uma distribuição dessa mercadoria de acordo com o endereço de cada cliente. Então, saem carrinhos menores ali para as entregas de acordo com os seus destinos, tá bom? É isso, tá? Frete lotação, frete fechado e frete fracionado. O lotação, vocês viram que eu nem expliquei muita coisa, porque, mais uma vez, é simples, é de ponto A a ponto B. Ah, Danilo, mas e se tiver duas entregas? Se tiver duas entregas, pode ser sim que a gente entre numa tabela de frete lotação, faz uma entrega, como a gente costuma falar no mercado, itinerante, geralmente na mesma rota. Então, vamos supor que é um veículo truque, né? Tem uma capacidade para 12 toneladas, 6 toneladas vai descarregar em um cliente, as outras 6 em outro cliente. Ou em um outro cenário, são 10 pallets, sendo 5 pallets de um cliente, 5 do outro. Primeiro, vai carregar a última entrega, vai deixar na parte de trás a primeira entrega, o veículo ele vai seguir daqui de São Paulo também para Pernambuco, só que ele vai parar ali na Bahia, por exemplo, para descarregar os 5 primeiros pallets. Nesse caso, às vezes entra uma tabela assim, lotação, tá? Um frete dedicado, só que a própria palavra já entra em contradição, né? Porque daí não é dedicado, são 2 clientes. Mas é comum no mercado acontecer, às vezes do veículo, a gente negociar um frete lotação, um frete direto, só que com 1, 2, até 3 entregas e negociar deslocamento ali. Ah, já que ele vai se deslocar só uma vez, eu vou adicionar um deslocamento de tanto ou calcular um frete maior final ali, tá? Acontece. Mas, por regra, né, via de regra, o frete lotação, frete dedicado, ele é de ponto A a ponto B. Sai lacrado de um ponto e descarrega no outro. Eu tenho uma carga e uma descarga. Ponto final, beleza? Tranquilo? Esse é o entendimento de tipos de frete voltados ali para um lado mais operacional, tá ok? E aí, galera, para finalizar, eu trouxe aqui
vocês perceberam que eu estou explicando e eu estou colocando situações que já aconteceram e aí a gente começa a aprofundar em um exemplo ou outro. E a gente entra nos tipos de veículos, tá? Porque assim, aqui eu coloquei os principais tipos de veículo que a gente atua dentro do TRC, mais especificamente com a classificação que a gente chama de cargas gerais, tá? Carga geral. Até o piso mínimo coloca uma nomenclatura lá para um tipo de tabela de carga geral. A gente tem Fiorino, capacidade para até 600 kg, o nome é bem comum, então você provavelmente conheça. Van, e aí a van ela pode ter várias marcas, mas a questão são as capacidades, tá? HR, que HR é uma marca da Hyundai, mas pode ser um Kia Bongo ou outro carro que tenha, né, eu coloquei aqui similar, a capacidade para carregar até 1,5 mil quilos, que seria o que? 1,5 toneladas. VUC, que é o veículo urbano de movimentação, porque o VUC ele já tem os padrões que ele pode entrar nas grandes capitais. Geralmente, capitais, como São Paulo, por exemplo, tem restrição. Não pode entrar veículo maior em determinado horário, ou dependendo do tamanho do veículo, em nenhum horário, só na madrugada, né? Então, o VUC, ele é uma opção boa, tem alguns critérios, eu vou deixar o link disponível também para vocês no material complementar, para vocês pegarem no detalhe quais são as medidas e tudo, mas se fizer uma pesquisa simples, vocês encontram. Então, você pode escolher ter uma transportadora que atua especificamente com esse tipo de veículo, para atender grandes capitais, beleza? Toco, que é um perfil que a gente costuma chamar também, capacidade para até 6 toneladas. E aí truque e carreta. O truque geralmente para 12 toneladas e carreta chega até 25 toneladas e tem carreta que carrega bem mais. E tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, aí você vai falar, Danilo, mas é uma regra isso daqui? Não, não necessariamente. Cada veículo tem uma marca diferente, um perfil diferente, mas existem alguns que são mais comuns, tá? E é o que eu estou colocando aqui. Então vai ser difícil você chamar Fiorino que vai carregar 1.000 quilos. 1.500 quilos, eu nunca vi. Então, assim, esses aqui são os parâmetros mais comuns que a gente acaba encontrando no mercado. Inclusive, se a gente falar do TAC, né, que a gente já colocou ali na conversa anterior, e a gente fala bastante, quando você vai procurar um motorista autônomo de carga, geralmente você vai encontrar ele nesses padrões aqui. Um exemplo, a carreta, se a gente falar de uma carreta 5 eixos, geralmente ela tem a capacidade realmente de atender 25 toneladas. Se for uma carreta de 4 eixos, que é um cavalo simples com 2 eixos, mais uma carreta simples também com outros 2 eixos, ela só vai atender até 16, 17, até no máximo 19 toneladas. Agora, se for uma carreta de 6 eixos, você já vai conseguir colocar ali, porque é um cavalo trucado, né, reforçado, você vai colocar 26, 27, 28, 30, 32 toneladas. E aí existem outras classificações, Vanderleia. O que muda são os eixos, os espaçamentos entre os eixos e alguns outros fatores, tá? Porque tudo isso que eu falei hoje, pessoal, eu expliquei, quando você está negociando, quando você está na mesa de reunião com o cliente, são pontos que são divisores para que você possa até negociar melhor com o cliente, trazer soluções para ele. Se você entende bem a necessidade do cliente, você consegue propor. Às vezes o cliente quer um monte de veículo truque, mas você fala, pô, dependendo pelo perfil da sua mercadoria, e se a gente trabalhar com toco? É um veículo com 2 eixos, são menos eixos, naturalmente o frete é menor, entendeu? O frete que eu digo em todos os sentidos, o custo, né, operacional acaba sendo menor. Então, você tendo entendimento, você consegue propor soluções melhores. Por isso que eu trago esses exemplos e tento mesclar um pouco com a experiência que eu já tive no mercado como um todo. Fechado?